Policial racista humilha e prende por engano um líder militar negro. Mas quando descobriu seu verdadeiro posto, começou a suar frio. Lewis Thompson estava ajustando suas luvas de couro preto enquanto caminhava por uma rua silenciosa no bairro onde cresceu. O som das folhas secas sob suas botas ecoava na noite tranquila. Seus olhos escuros examinavam cada canto do lugar com nostalgia, mas também com um leve traço de inquietação. Era estranho como, depois de tantos anos no exército, um simples passeio pelo bairro de sua infância podia fazê-lo se sentir tão vulnerável. Ele se perguntava se o peso dos anos e das experiências o havia tornado mais consciente de quão frágil a vida civil podia ser. Em seu mundo, o perigo era tangível, visível, e era enfrentado com força e estratégia. Mas ali, nas ruas que costumava percorrer quando criança, o perigo parecia mais sutil, escondido atrás de olhares, palavras não ditas e preconceitos. O vento noturno soprava suavemente, acariciando seu rosto. Ele havia saído naquela noite para limpar a mente, para deixar para trás os ecos da violência e das decisões difíceis que vinham com seu posto. O título de general não era apenas uma responsabilidade, era um fardo. Um peso que ele carregava a cada passo que dava. E embora a guerra tivesse ficado para trás, as batalhas internas persistiam. Quando ele atravessava a rua principal, ouviu o som inconfundível de uma viatura se aproximando. No início, não deu muita atenção, era algo comum naquele bairro. No entanto, o som do motor diminuindo a velocidade o fez parar. Ele virou ligeiramente, o suficiente para ver um carro de polícia parando bem ao seu lado. O oficial William Davis, sentado ao volante, observava com uma mistura de desconfiança e frustração. Tiveram um dia longo, cheio de tensões em casa e no trabalho. Seus pensamentos eram um caos, mas o que mais o atormentava era a sensação de que estava perdendo o controle de sua vida. O trabalho que ele uma vez amou agora era uma fonte constante de estresse, e seu casamento com Margaret estava desmoronando diante de seus olhos. Naquela noite, o ressentimento e a raiva acumulada o acompanhavam em seu patrulhamento. Então, quando viu Lewis caminhando sozinho pelo bairro, algo em sua mente, carregada de preconceitos e rancores, o incitou a agir. Dave saiu do carro de maneira brusca, o som da porta ao se fechar ecoou na rua vazia. Ele iluminou Lewis com sua lanterna, cegando-o momentaneamente. "Pare aí!" gritou com voz autoritária, aproximando-se rapidamente. Lewis, surpreso com o tom, levantou uma mão para se proteger do brilho da lanterna enquanto levantava a outra em sinal de calma. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas não era um homem que procurava conflitos desnecessários, especialmente com a polícia. "Há algum problema, oficial?" perguntou Lewis, com um tom neutro, mas firme, sem perder o controle da situação. Davis o olhou com desdém, sem se incomodar em abaixar a lanterna. Seus olhos percorreram a figura de Lewis de cima a baixo, procurando algo, qualquer coisa, que justificasse sua crescente frustração. "O que você está fazendo por aqui a essa hora?" perguntou Davis com um tom desafiador. Não era uma pergunta, era uma acusação. Lewis respirou fundo, mantendo a calma. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, mas sempre doía, sempre era injusto. "Estou caminhando, oficial. Tomando ar fresco. Isso é um crime?" respondeu Lewis, tentando não mostrar que estava afetado, embora sentisse a tensão se acumulando em seu peito. Davis se aproximou ainda mais, invadindo seu espaço pessoal, desafiando-o sem motivo aparente. "Me dê seus documentos", agora exigiu Davis, ignorando completamente a resposta de Lewis. Lewis, sem perder a compostura, lentamente tirou sua carteira e entregou sua identificação militar. Davis a pegou de forma brusca, nem sequer olhou antes de guardá-la no bolso, sem intenção de verificá-la. "Isso não é necessário, oficial. Se houver algum mal-entendido, tenho certeza de que podemos resolver conversando", disse Lewis, tentando evitar que a situação se agravasse. Mas Davis não estava interessado em resolver nada. Suas próprias inseguranças, seus preconceitos e o caos emocional em sua vida pessoal o cegavam. Ele não conseguia ver Lewis como o que ele realmente era, apenas mais um cidadão, caminhando tranquilamente. Ele o via como um símbolo de algo que odiava, de algo que o superava. "Você está preso", disse Davis de repente, sem explicação, enquanto tirava as algemas. Lewis sentiu a injustiça da situação o atingindo com força,
mas não resistiu. Sabia que qualquer movimento errado poderia piorar as coisas. No entanto, não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele era um homem honrado, um general respeitado, e agora estava sendo humilhado em seu próprio país, em seu próprio bairro, sem motivo aparente. Davis o algemou com muita força, apertando as algemas como se estivesse lidando com um criminoso perigoso. A dor nos pulsos de Lewis aumentava, mas o que mais doía era o tratamento. O abuso de poder. A falta de respeito. Era uma ferida profunda que ia além do momento presente. Vou te levar para a delegacia, e veremos quão valente você é quando começarmos a te investigar, espetou Davis com desdém, enquanto o empurrava em direção à viatura. Lewis, engolindo sua raiva, entrou no carro sem dizer mais nada. Não era o momento de lutar, não daquela forma. Ele sabia que havia outras maneiras de lutar, maneiras mais eficazes, mas a humilhação queimava por dentro. Enquanto a viatura partia, Lewis olhava pela janela, as luzes das ruas piscavam ao longe, e ele se perguntava como havia chegado a esse ponto. Enquanto isso, na mente de Davis, uma tempestade de emoções se desenrolava. Parte dele sabia que estava agindo errado, que estava deixando que seus próprios problemas pessoais e seus preconceitos o guiassem. Mas outra parte, uma parte mais sombria, gostava daquela sensação de controle, de poder sobre alguém que ele percebia como diferente, como inferior. Você está orgulhoso disso, oficial? Perguntou Lewis do banco de trás, com uma calma que parecia cortante. Ele sabia que sua pergunta não precisava de resposta. Davis não disse nada. O silêncio no carro era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do motor e pelas respirações tensas dos dois homens. Ainda não sabia, mas aquela prisão mudaria suas vidas para sempre. Ambos estavam prestes a desenterrar segredos que os uniriam de maneiras que nenhum deles poderia prever. A viatura avançava pela noite, levando-os a um destino carregado de mistério, intriga e revelações que transformariam seus mundos para sempre. Na fria e estéril sala de interrogatórios da delegacia, Lewis Thompson permanecia sentado, algemado, em frente a uma mesa de metal. O brilho pálido das luzes fluorescentes caía sobre seu rosto, destacando a tensão em sua mandíbula. Ele havia passado horas naquela pequena cela improvisada, ouvindo os ruídos da delegacia, os passos que iam e vinham, e os murmúrios dos policiais. Ninguém lhe havia dado uma explicação. Ninguém lhe havia permitido fazer uma ligação. O tratamento que estava recebendo não era apenas injusto, era um ataque direto à sua dignidade. Enquanto Lewis tentava manter a calma, no outro lado do prédio, William Davis estava mergulhado em um turbilhão de emoções. Ele estava em pé, em frente à sua mesa, com a identificação de Lewis na mão. Pela primeira vez desde a prisão, seus olhos se fixaram nas palavras que o paralisaram. General Lewis Thompson, Exército dos Estados Unidos. Um suor frio começou a escorrer por sua testa. O que ele havia feito? Não apenas prendeu um homem inocente, ele o prendeu sem motivo, e agora se encontrava diante de uma realidade que jamais teria imaginado. Ele havia humilhado um homem que não apenas ocupava um cargo superior na hierarquia militar, mas que era um herói para muitos. Você está bem? Perguntou um de seus colegas ao passar pela mesa, notando a palidez no rosto de Davis. William mal conseguiu articular uma resposta. Sim, tudo bem. Mas não estava. Ele sabia que o que havia feito não era apenas um erro, mas um erro de proporções monumentais. No entanto, havia algo mais que o incomodava, algo que o mantinha acordado e ansioso. O nome Thompson ressoava em sua mente, como se estivesse tentando lembrar algo importante. Ele já ouvirá antes, em outro contexto, em outro tempo, e isso o deixava inquieto de uma forma que ele não conseguia identificar completamente. Enquanto isso, na sala de interrogatórios, Lewis começou a perder a paciência. Seus pensamentos ficavam cada vez mais sombrios, e a cada minuto que passava, ele sentia a pressão de um sistema que uma vez jurou proteger, mas que agora se voltava contra ele. Finalmente, a porta da sala se abriu de repente, e William entrou, acompanhado por outro oficial. Seus olhos se encontraram instantaneamente, mas o que Lewis viu na expressão de Davis não era a indiferença fria que ele havia sentido durante a prisão. Agora ele via confusão, talvez até arrependimento, embora não estivesse claro se esse sentimento seria suficiente para corrigir o ocorrido. William se aproximou lentamente, sem saber como iniciar a conversa. O homem que ele havia prendido não era apenas um general,
mas tinha uma presença imponente, mesmo sentado naquela situação. Ele se sentia pequeno diante dele. Sinto muito, começou William, suas palavras desajeitadas, tropeçando no ar. Lewis o olhou friamente. Do que você está se lamentando, oficial? Da minha prisão sem motivo ou da sua própria vergonha? Retrucou Lewis, sua voz firme, mas controlada. William abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra parecia suficiente. A sala ficou cheia de um silêncio desconfortável. O outro oficial presente pigarreou e falou em seu lugar. Senhor Thompson, revisamos sua identificação. Está claro que houve um erro em sua prisão, disse, tentando trazer calma à situação. Erro, repetiu Lewis, amargamente. Prender um homem pela cor de sua pele não é um erro, é uma escolha. William sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Lewis eram cortantes, mas ele não podia evitar sentir que as merecia. O que ele havia feito não era apenas ilegal, era imoral. E o remorso começava a devorá-lo lentamente por dentro. Vou libertá-lo agora mesmo, disse William, enquanto tirava a chave das algemas. Enquanto fazia, suas mãos tremiam levemente. O som metálico das algemas ao se abrirem ecoou na sala. Lewis esfregou os pulsos, sentindo a dor latente pela pressão das algemas. Apesar da humilhação sofrida, seu rosto permanecia inalterado. Ele era um homem acostumado a enfrentar adversidades, mas aquilo, em seu próprio país, as mãos daqueles que deveriam protegê-lo, doía de uma forma diferente. Isso é tudo, oficial? Perguntou Lewis, levantando-se, sua figura alta e robusta dominando a pequena sala. William engoliu em seco, sem saber o que mais dizer. Ele se sentia sobrecarregado pela vergonha e pela confusão. Sabia que teria que enfrentar as consequências de seu erro, mas havia algo mais em jogo. A voz de Lewis o atravessava, mas também havia algo em seu próprio passado, algo relacionado àquele nome. Ele queria falar, explicar, mas não encontrava as palavras certas. Eu não deveria ter te prendido, disse William finalmente, sua voz falhando ligeiramente. Não assim. Cometi um erro grave. Lewis o observou, avaliando suas palavras, seu tom. O que encontrou em Davis foi genuíno, mas também uma profunda incerteza. Algo naquele homem não estava bem, algo além do racismo evidente que ele havia demonstrado. Isso não é apenas um erro, Davis. É parte de algo maior. Parte de uma ferida que continua aberta neste país, respondeu Lewis, em um tom mais reflexivo agora. Mas você não é o único culpado. Não é só sobre o que você fez esta noite. É sobre o que você não está enfrentando dentro de si. William sentiu que aquelas palavras o atravessavam como uma espada. Durante anos, ele tentou esconder seu ressentimento, seu ódio, mas Lewis o olhava como se pudesse ver diretamente dentro de sua alma, como se entendesse algo que ele mesmo não conseguia articular. Como você se tornou assim? Perguntou Lewis, em um tom que não era acusatório, mas inquisitivo, como se realmente quisesse entender o que o havia levado a esse ponto. William não conseguiu responder imediatamente. Seus pensamentos viajaram para sua infância, para as intermináveis brigas entre seu pai e sua mãe, para os gritos e ameaças que preenchiam sua casa. Pensou em seu pai, um homem violento, um ex-militar que o havia criado com mão de ferro e palavras cheias de ódio. Mas não era algo que ele pudesse verbalizar facilmente. Estava preso entre seu passado e o presente. Eu não sei, disse ele finalmente, sua voz carregada de dor. Não era uma desculpa, era uma confissão. Lewis o observou por mais um momento antes de assentir lentamente. Não havia mais nada a dizer. Ambos os homens carregavam cicatrizes invisíveis, mas Lewis sabia que as de William eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Embora naquela noite ele tenha sido o alvo do ódio de William, também reconhecia a batalha interna que o oficial travava. A única coisa que sei, disse Lewis finalmente, enquanto se dirigia à porta, é que todos temos uma escolha a fazer, Davis. Podemos viver carregando ódio ou podemos decidir ser melhores. Mas essa é uma escolha que só você pode fazer. Com essas palavras, Lewis deixou a sala, enquanto William ficava para trás, imerso em seus próprios pensamentos. Ele sabia que as palavras de Lewis ficariam com ele por muito mais tempo do que ele esperava. Quando saiu da delegacia, a noite continuava tão escura quanto antes,
mas para Lewis, algo havia mudado. Ele não sabia quais consequências aquele encontro teria no futuro, mas sabia que a história não terminaria ali. Algo mais profundo estava por se revelar, algo que conectava sua vida à de William de maneiras que ele ainda não compreendia totalmente. O som da porta principal ecoou suavemente na casa de Lewis, um sinal sutil de sua chegada após uma noite cheia de tensões. Olivia, sua esposa, estava na cozinha, terminando de preparar o chá que eles costumavam compartilhar antes de se deitarem. Ela não esperava que ele chegasse tão tarde, mas quando ouviu o som inconfundível das chaves, algo em seu coração se apertou. Sabia que algo havia acontecido, podia sentir no ar. Sempre teve uma intuição aguçada, especialmente quando se tratava de Lewis. A vida juntos, marcada por ausências prolongadas e despedidas apressadas, a ensinar a ler nos silêncios mais do que nas palavras. Lewis entrou na cozinha com o rosto marcado por uma mistura de cansaço e algo mais, algo que Olivia não pôde identificar de imediato. Ele deixou o casaco sobre uma cadeira e suspirou, como se o peso da noite o tivesse esgotado mais do que esperava. "Tudo bem?" perguntou Olivia suavemente, aproximando-se dele com uma xícara fumegante na mão. Lewis a olhou, sentindo como o calor de sua presença lhe trazia uma paz momentânea. No entanto, as emoções que ele havia reprimido durante a prisão e o encontro posterior com William começaram a se agitar dentro dele, lutando para sair. Ele pegou a xícara, mas não bebeu, apenas a segurou entre as mãos, buscando as palavras certas. "Fui preso esta noite", disse finalmente, sem rodeios. Olivia ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que ouvirá. Sua mente se encheu de perguntas, mas antes que pudesse formular qualquer uma, Lewis continuou. "Um policial, William Davis. Ele me parou sem motivo, me algemou e me levou para a delegacia. Apenas por caminhar no bairro." A voz de Lewis era grave, mas controlada, como se tentasse não deixar a raiva dominá-lo. No entanto, Olivia podia ver as cicatrizes emocionais por trás de sua calma aparente. Ela sabia o que esse tipo de injustiça significava para seu marido. Não era apenas o fato de ser detido, era a violência invisível de ser julgado e humilhado por algo tão simples como a cor da sua pele. Um lembrete de que, apesar de suas conquistas e de seu posto, o mundo nem sempre o veria pelo que ele realmente era. "Lewis", sussurrou Olivia, aproximando-se para segurar sua mão. "Sinto muito." Lewis apertou levemente sua mão, grato por seu apoio. Mas havia algo mais que o inquietava, algo que ele não conseguia entender completamente. "Esse homem, Davis", começou a dizer, o olhar perdido na lembrança da sala de interrogatório. "Não era apenas racismo. Havia algo nele, algo quebrado. E não sei porquê, mas sinto que o conheço. Ou, talvez eu conheça alguém como ele. Há algo no nome dele que me soa familiar." Olivia o olhou com preocupação. Não era a primeira vez que Lewis mencionava esse tipo de intuição, essa sensação de que algo do passado voltava à tona. Mas desta vez, seu tom era diferente. Era mais sombrio, como se a prisão tivesse aberto uma porta que estava fechada há anos. "Você acha que pode ter alguma conexão com você?" perguntou Olivia, tentando entender melhor a sensação de seu marido. "Não sei", respondeu Lewis, finalmente bebendo um gole de chá. "Mas não consigo me livrar dessa sensação. Quando olhei nos olhos, vi algo além do ódio. Vi dor, ressentimento. Como se ele estivesse preso em algo muito mais profundo do que seus próprios preconceitos." Olivia franziu a testa. Conhecia bem seu marido e sabia que, quando Lewis tinha um pressentimento, raramente estava errado. Decidiu que investigar por conta própria não seria uma má ideia. "Vou ver se descubro algo sobre ele", disse ela, com um tom determinado. "Talvez possamos entender melhor quem é esse homem e por que ele age assim. Não acho que isso acabe aqui." Lewis a olhou agradecido. Sabia que Olivia era determinada, que não descansaria até desenterrar a verdade. E embora parte dele quisesse deixar o incidente para trás, outra parte, mais profunda, sabia que precisava seguir adiante. Não apenas por ele, mas por todos aqueles que foram vítimas desse tipo de injustiça. Enquanto Olivia começava sua investigação, William Davis estava sentado em seu carro, estacionado em frente à sua casa. Ele não conseguia entrar. Sabia que Margaret, sua esposa, estaria esperando,
mas depois do que aconteceu, ele sentia que não podia encará-la. Sua mente girava em torno do que havia feito, de como prendeu um homem inocente, um general. Mas o que mais o perturbava não era o erro, era o nome Lewis Thompson. Esse nome lhe parecia familiar, não das notícias, mas de algo mais pessoal, algo enterrado em sua infância. Ele fechou os olhos, e por um momento, as lembranças de sua juventude começaram a invadi-lo. Os gritos de seu pai, um ex-militar brutal que o criou sob um regime de medo, voltavam à sua mente. Seu pai sempre falava de um traidor, de alguém que o havia deixado para trás durante uma missão. Um homem de quem jurou se vingar, um homem cujo nome ressoava como um eco distante, Thompson. William abriu os olhos de repente, respirando com dificuldade. Não podia ser coincidência. Não depois de tudo o que aconteceu naquela noite. Mas se fosse verdade, se o homem que prendeu estivesse relacionado com o passado sombrio de sua família, então tudo o que ele acreditava sobre seu pai poderia estar em jogo. Ele finalmente entrou em casa, tentando acalmar seus nervos. Margaret o olhou do sofá, sua expressão era uma mistura de preocupação e frustração. Sabia que seu casamento estava em crise e que William estava distante há semanas. Mas desta vez, sua expressão era diferente. O que aconteceu esta noite, William? Perguntou Margaret, sua voz mais suave do que de costume. William a olhou, hesitando por um momento se contava ou não a verdade. Mas ele não podia continuar guardando tantos segredos, não quando sentia que sua vida estava desmoronando. Eu prendi alguém, Margaret. Mas cometi um erro. Um grande erro, disse, sentando-se ao lado dela, sentindo o peso de sua confissão. Quem? Perguntou ela, tentando entender a magnitude do que ele estava dizendo. Um homem chamado Lewis Thompson. Ele é um general, e eu não tinha motivo para prendê-lo. Foi injusto, foi. William fez uma pausa, seus olhos cheios de culpa. Mas não é só isso. Acho que meu pai estava conectado a ele, de alguma forma. Margaret o olhou incrédula. Como seu pai poderia estar relacionado a um general do exército? Perguntou, surpresa. Eu não sei. Mas meu pai costumava falar de um homem chamado Thompson. Acho que ele o traiu em uma missão. E agora, sinto que tudo está voltando, como se fosse parte de algo que eu não entendo. William esfregou as têmporas, sua mente um caos. Margaret ficou em silêncio, tentando processar o que William estava lhe dizendo. Mas no fundo, ela também sentia que algo mais estava prestes a ser revelado, algo que os ligava a todos de formas que nem sequer imaginavam. A investigação de Olivia avançava, e em breve, os segredos do passado começariam a emergir, conectando Lewis e William de maneiras que transformariam suas vidas para sempre. Olivia Thompson estava sentada em sua mesa. A luz fraca de sua luminária iluminava o teclado de seu computador. Ela havia passado horas buscando informações, conectando peças de um quebra-cabeça que parecia mais complexo do que imaginava. Cada busca levava a mais perguntas do que respostas, mas ela não desistia. Sabia que em algum lugar dessa vasta rede de informações estava a verdade sobre William Davis e a conexão que Lewis sentia com ele. Algo mais profundo e sombrio se escondia nessa história, algo que ia além da prisão injusta. O som das teclas parou quando ela encontrou um artigo que chamou sua atenção. Era um relatório antigo, uma história de guerra de muitos anos atrás, durante uma missão militar em que o pelotão de Lewis havia se envolvido. O nome de William Davis não aparecia diretamente, mas o de um homem sim, Raymond Davis, seu pai. Olivia sentiu uma pontada no peito. O pai de William havia servido na mesma missão que Lewis, mas o que ela leu a seguir a deixou atonita. Raymond Davis havia sido acusado de traição. O relatório descrevia um incidente no qual, durante um momento crítico, a equipe havia sido emboscada, e alguns soldados haviam perdido a vida. A investigação posterior sugeriu que alguém do pelotão havia vazado informações sensíveis para o inimigo. As evidências apontavam para Raymond, mas por falta de provas concretas, o caso havia ficado no ar. No entanto, sua reputação foi manchada, e ele foi forçado a se retirar sob a sombra dessa suspeita. Olivia se recostou na cadeira, assimilando o que acabará de ler. Isso era maior do que ela havia pensado. A relação entre Lewis e William não era uma simples coincidência, mas uma consequência direta de uma ferida aberta do passado. Ela decidiu que não poderia manter essa informação para si, precisava falar com Lewis o quanto antes.
Quando Lewis voltou para casa naquela noite, exausto após uma longa reunião na base, Olivia o esperava na sala, sentada com a expressão séria que sempre adotava quando algo importante precisava ser discutido. Encontrei algo sobre Davis, disse Olivia sem rodeios. Lewis parou no meio do caminho de tirar o casaco. Algo no tom de sua esposa o alertou imediatamente. Ele se sentou na frente dela, a tensão palpável no ambiente. O que é? Perguntou, sua voz grave, ciente de que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Seu pai, Raymond Davis. Ele estava na mesma missão que você, e foi acusado de traição, disse Olivia lentamente, medindo suas palavras. Tudo está nos relatórios militares, embora o caso nunca tenha sido oficialmente encerrado. Parece que informações foram vazadas para o inimigo, e alguns homens morreram por isso. Lewis sentiu o ar na sala ficar mais denso, sufocante. Ele se lembrava daquela missão, do caos, da dor de perder companheiros e da suspeita que havia corroído sua equipe por dentro. Foram tempos sombrios, e embora ele tivesse deixado o incidente para trás, uma parte dele sempre sentiu que a traição nunca havia sido completamente resolvida. Raymond Davis, murmurou Lewis, como se o nome ganhasse um novo significado em sua mente. Ele olhou para Olivia, as lembranças inundando sua mente. Sempre suspeitamos que havia um traidor, mas não havia provas suficientes para acusar ninguém diretamente. Alguns acreditavam que era ele, mas no final, o comando deixou ir. Isso explica por que William estava tão fora de si quando te prendeu, continuou Olivia. Ele deve estar carregando ressentimento pelo que aconteceu com seu pai. Talvez nem conheça todos os detalhes, mas cresceu com uma história incompleta, com a suspeita e o ódio acumulados. Lewis ficou em silêncio por um momento, assimilando tudo. A peça que faltava finalmente havia se encaixado. William não era apenas um policial racista e frustrado. Ele era o filho de um homem cuja vida havia sido destruída por uma acusação de traição, uma mancha que nunca foi apagada e que provavelmente marcou sua vida para sempre. Isso não era apenas uma questão de racismo, era uma questão de vingança mal direcionada. Preciso falar com ele, disse Lewis de repente, levantando-se. Preciso confrontá-lo e esclarecer isso. Não podemos deixar que o ódio e as mentiras do passado continuem nos definindo. Olivia o olhou preocupada. Sabia que Lewis estava certo, mas também temia como William reagiria ao se deparar com uma verdade tão dolorosa. No entanto, conhecia seu marido, e sabia que ele não fugia de conflitos, especialmente quando a justiça estava em jogo. Enquanto isso, na casa dos Davis, William estava sentado em sua pequena sala de estar, sozinho. Margaret havia saído depois de uma forte discussão entre eles, e a solidão começava a pesar sobre ele. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. A prisão de Lewis, a culpa que sentia, e agora, as lembranças antigas de seu pai, um homem duro, frio, que passou seus últimos anos mergulhado na amargura e no ressentimento. Ele cresceu ouvindo a mesma história repetidas vezes. Seu pai lhe havia incutido uma visão distorcida do mundo militar, onde a traição era moeda corrente e a desconfiança nos outros era uma virtude. Mas William nunca soube todos os detalhes, apenas as versões de seu pai, cheias de veneno e raiva. O som da campainha o tirou de seus pensamentos. Ele se levantou lentamente, sem saber quem poderia ser a essas horas. Quando abriu a porta, se deparou com Lewis. Precisamos conversar, disse Lewis com firmeza, sua voz grave, mas sem traços de hostilidade. William o olhou, surpreso. Por um momento, pensou em fechar a porta em sua cara, mas algo nos olhos de Lewis o deteve. Havia uma mistura de determinação e algo mais, algo que William não esperava, compreensão. Está bem, disse finalmente, abrindo a porta para que Lewis entrasse. Os dois homens se sentaram na sala, o silêncio entre eles carregado de tensões não resolvidas. William se sentia desconfortável, como se estivesse prestes a enfrentar uma verdade que havia evitado a vida toda. Sei o que seu pai te disse sobre o que aconteceu naquela missão, começou Lewis, direto ao ponto. Mas há coisas que ele não te contou. Coisas que você precisa saber. William o olhou com desconfiança. O que você sabe sobre o que meu pai sofreu? Respondeu, num tom defensivo. Ele passou a vida toda sendo acusado de algo que não fez. Seu pai esteve no centro de uma traição, disse Lewis.
Não sei se ele foi culpado ou não, mas o que sei é que, depois daquela missão, alguns homens morreram. E isso deixou cicatrizes em todos nós, não apenas nele. William se mexeu inquieto na cadeira. O que estou te dizendo, William, é que o passado não é tão claro como ele te fez acreditar. A guerra destrói muitas coisas, inclusive a verdade. Mas o que não podemos fazer é deixar que as mentiras e o ódio de nossos pais continuem marcando nossas vidas. O silêncio que se seguiu foi pesado. William lutava para processar o que Lewis lhe dizia. Parte dele queria se apegar à história de seu pai, a narrativa que acreditou durante toda a sua vida. Mas outra parte, uma que ele havia enterrado, começava a se perguntar-se, no fundo, seu pai não era tão inocente quanto sempre o pintou. Não posso mudar o que aconteceu, disse William em voz baixa, quase derrotado. Mas também não sei como viver com essa dúvida. Você não precisa carregar o peso dos pecados de seu pai, respondeu Lewis com suavidade. Você só precisa decidir quem quer ser agora. William olhou, seus olhos cheios de confusão e dor. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que as correntes que o haviam prendido ao seu passado começavam a se afrouxar, mesmo que fosse apenas um pouco. William Davis permanecia sentado na sala de estar, olhando fixamente para as mãos que repousavam em seu colo. As palavras de Lewis continuavam a ressoar em sua mente, como um eco que não conseguia desaparecer. Você não precisa carregar o peso dos pecados de seu pai. A frase havia tocado algo profundo dentro dele, uma verdade que ele nunca tinha estado disposto a enfrentar. Durante toda a sua vida, William havia sido moldado pelo ressentimento de seu pai, um homem que passou seus últimos dias cheio de ódio pelo exército, pelo mundo, por aqueles que o apontaram como traidor. E agora, sentado diante de Lewis, o filho daquele homem se via cara a cara com uma realidade diferente. Como espera que eu faça isso? Perguntou William, sua voz mal passando de um sussurro. Toda a minha vida foi assim. Meu pai me ensinou a desconfiar de tudo, a ver inimigos em cada esquina. Ele me ensinou que o mundo está contra nós, que eu também estava condenado a fracassar como ele. Lewis o olhou com seriedade, compreendendo o peso que William carregava. Sabia que, embora seu próprio passado tivesse sido duro, ele teve a chance de se redimir. Mas para William, que cresceu sob a sombra da paranoia e da desconfiança, as feridas emocionais eram muito mais profundas. Não é fácil, eu sei, respondeu Lewis, sua voz calma. Mas vou te dizer uma coisa, não estamos condenados a repetir os erros de nossos pais. Eu também tive um pai complicado, um homem que me ensinou lições erradas. Mas eu tomei a decisão de não ser como ele. É uma luta constante, mas você pode mudar. Você não está sozinho nisso. William ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Lewis. Nunca tinha pensado em sua vida dessa maneira. Sempre acreditou que estava destinado a seguir o mesmo caminho de seu pai, que estava preso a uma narrativa de ódio e fracasso. Mas agora, pela primeira vez, via uma pequena luz de esperança. E o que faço com tudo isso? Perguntou finalmente, levantando o olhar para Lewis. Com toda a raiva, com tudo o que me ensinaram a odiar. Como se supõe que eu deixe isso para trás? Lewis se inclinou para frente, sua voz cheia de sinceridade. Comece perdoando a si mesmo. Você cometeu erros, todos cometemos. Mas você tem a opção de aprender com eles, de ser melhor. O passado não te define, William. Só você pode decidir o que fazer com ele. Mas se continuar agarrado à raiva, isso só vai te destruir, assim como aconteceu com seu pai. William sentiu um nó na garganta. Sabia que Lewis estava certo. Passou toda a sua vida tentando corresponder às expectativas de um homem que, no fundo, estava quebrado. E embora tentasse ignorar, agora entendia que, se não mudasse, seguiria o mesmo caminho autodestrutivo. Não sei se consigo fazer isso, admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. Não sei se tenho força. Não é uma questão de força, respondeu Lewis. É uma questão de vontade. Mas sei que, se estiver disposto, você pode mudar. Ninguém disse que será fácil, mas vale a pena. O que aconteceu entre seu pai e eu, entre sua família e a minha, não precisa ser nossa história também. O silêncio voltou a preencher a sala, mas desta vez não era um silêncio desconfortável.
Era o tipo de silêncio que precede uma decisão importante, uma mudança de vida. William olhou pela janela, vendo as luzes da rua projetadas através do vidro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se aliviado, como se um enorme peso começasse a sair de seus ombros. No dia seguinte, enquanto o sol começava a surgir timidamente no horizonte, William estava em seu carro, estacionado em frente ao túmulo de seu pai. O cemitério estava deserto àquela hora da manhã, com uma leve neblina cobrindo as lápides. Ele já estivera lá muitas vezes antes, mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não estava buscando respostas, mas encerrando um capítulo de sua vida. Aproximou-se lentamente do túmulo, sentindo a umidade do solo sob seus pés. Olhou para a inscrição gravada na pedra: Raymond Davis, soldado, pai, herói. As palavras agora lhe pareciam vazias. Ele se agarrou àquela imagem de seu pai por tantos anos, mas sabia que por trás daquela fachada havia uma história muito mais complicada, uma história que marcou ambos para sempre. William se ajoelhou diante da lápide, sua respiração pesada, seus pensamentos desordenados. Não sabia como começar, mas sabia que precisava dizer algo, mesmo que fosse para si mesmo. Pai, passei toda a minha vida tentando ser o que você queria que eu fosse, começou, sua voz baixa. Tentando carregar sua luta, seu ódio. Mas nunca realmente entendi o que você estava lutando. Pensei que estava te honrando, mas tudo o que fiz foi carregar seu peso, seus erros. Ele parou, sentindo as emoções se aglomerarem em seu peito. Havia tanta dor reprimida, tanto ressentimento que ele carregava consigo por anos. Não sei se você foi culpado ou não. Não sei se você traiu seu time ou se foi uma vítima das circunstâncias. Mas o que sei é que não posso continuar vivendo sob sua sombra. Não posso continuar com esse ódio que está me destruindo. Eu preciso te deixar ir, pai. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos, mas ele não fez nenhum esforço para contê-las. Pela primeira vez em muito tempo, William se permitiu sentir a dor, a raiva, o arrependimento. Tudo o que ele enterrou por anos vinha à tona. Eu te perdoo, pai, sussurrou, com a voz quebrada. E também me perdoo. Ele ficou ali, em silêncio, durante o que pareceram horas, deixando que o vento frio da manhã o envolvesse. Chegou a hora de deixar o passado para trás, de soltar a raiva, de começar de novo. E embora soubesse que o caminho à frente não seria fácil, estava pronto para tentar. Enquanto isso, Lewis estava em seu escritório, revisando alguns documentos quando seu telefone vibrou na mesa. Ao pegá-lo, viu uma mensagem de William. Era curta, mas dizia tudo o que precisava saber. Obrigado, Lewis. Estou pronto para mudar. Lewis sorriu, sentindo uma satisfação calorosa por dentro. Sabia que a jornada de William em direção à redenção estava apenas começando, mas ele havia dado o primeiro passo, e isso era o mais importante. Às vezes, a batalha mais difícil não é contra o mundo exterior, mas contra nossos próprios demônios internos. E, nesse sentido, William havia começado a vencer. À medida que o dia avançava, Lewis se permitiu um momento para refletir. Sabia que o perdão e a reconciliação eram caminhos longos e difíceis, mas também sabia que valiam a pena. Porque, no final, o que mais importava não era o que nos aconteceu no passado, mas o que decidimos fazer com nossas vidas a partir daquele momento. E, naquele momento, tanto ele quanto William haviam decidido ser homens melhores. O céu estava claro naquela manhã, como se o próprio universo oferecesse uma trégua após as tempestades emocionais dos últimos dias. Lewis Thompson estava em seu escritório, observando pela janela o fluxo constante de pessoas que andavam pelas ruas. Havia paz dentro dele, uma serenidade que não sentia há anos. A mensagem de William havia marcado um ponto de virada, não apenas para ele, mas para ambos. Havia algo profundamente gratificante em saber que sua decisão de confrontar e perdoar William havia ajudado a mudar o rumo da vida de outro homem. No entanto, Lewis sabia que o perdão não era o fim da jornada, mas o início de uma nova etapa. William havia decidido deixar para trás a sombra de seu pai, mas havia mais a desvendar. E no fundo, Lewis ainda sentia que algo precisava ser resolvido, algo que envolvia não apenas William, mas a si próprio. A lembrança da traição naquela missão ainda pairava em sua mente, como uma ferida que nunca cicatrizara completamente. De repente, o som do telefone o tirou de seus pensamentos.
Era Olivia. Amor, precisamos conversar. É importante, disse Olivia, seu tom mais sério do que o habitual. O que aconteceu? Perguntou Lewis, já acostumado à intuição de sua esposa. Sabia que, se ela dizia que era importante, era sério. É sobre Raymond Davis, o pai de William. Continuei investigando e encontrei algo que acho que você deveria saber. Pode mudar completamente nossa compreensão do que aconteceu naquela missão. Lewis sentiu uma leve pontada de inquietação, mas também curiosidade. Sabia que Olivia nunca desistia quando se tratava de descobrir a verdade. Era uma das razões pelas quais a admirava tanto. Estou indo para casa. Falamos pessoalmente, respondeu Lewis, desligando o telefone e pegando seu casaco. O caminho de volta foi tranquilo, mas em sua mente, as peças começaram a se movimentar. O que Olivia havia descoberto? O que mais poderia haver por trás de uma traição que arruinou tantas vidas? Ao chegar em casa, encontrou Olivia sentada à mesa de jantar, com uma série de documentos espalhados à sua frente. A expressão em seu rosto era tensa, como se ela não tivesse certeza de como dizer o que havia descoberto. Aqui está o que eu encontrei, começou Olivia, passando um arquivo para Lewis. Estava revisando registros militares antigos, procurando mais detalhes sobre a missão. Mas o que encontrei não foi o que eu esperava. Lewis se sentou à sua frente e começou a ler. A princípio, tudo parecia ser informação já conhecida. Os relatórios da missão, os nomes dos soldados envolvidos, as suspeitas sobre Raymond Davis. Mas então, seus olhos pararam em um nome que o deixou atônito. O nome de um oficial superior que, segundo o arquivo, teve um papel crucial na decisão de culpar Raymond. Isso não pode ser verdade, murmurou Lewis, sentindo o chão tremer sob seus pés. O nome que ele lia era o de seu próprio pai. Lewis, seu pai esteve envolvido na investigação que culpou Raymond. Segundo esses documentos, ele liderou a comissão que decidiu que Raymond era o principal suspeito. Apesar de não haver provas conclusivas, explicou Olivia, sua voz calma, mas carregada de empatia. O mundo de Lewis começou a desmoronar naquele instante. Tudo o que ele acreditava sobre a traição, todo o ódio que sentia por Raymond Davis, agora estava manchado pela sombria verdade de que seu próprio pai havia sido parte da condenação. E o pior de tudo era que seu pai, um homem que exercera um controle frio e autoritário sobre sua vida, nunca lhe falará sobre isso. Por que ele não me disse? Perguntou Lewis em voz baixa, mais para si mesmo do que para Olivia. Sua mente buscava uma explicação, uma razão, qualquer coisa que pudesse justificar o que estava lendo. Mas não havia resposta fácil. Olivia se aproximou dele, colocando uma mão em seu ombro. Lewis, eu sei que isso é difícil. Mas agora você entende por que Raymond Davis foi acusado. Não havia provas, apenas decisões políticas e militares, e seu pai estava no centro de tudo. O impacto dessa revelação se instalou lentamente em Lewis. Seu pai, um homem que o moldara com disciplina e severidade, desempenhara um papel em destruir a vida de outro homem. E agora, Lewis via como esse ato havia arruinado não apenas Raymond, mas também William, um homem preso nas consequências de uma injustiça que nunca deveria ter ocorrido. Todo esse tempo, eu pensei que Raymond Davis fosse culpado, disse Lewis, sua voz tremendo ligeiramente. E agora descubro que meu próprio pai o condenou sem provas. Isso muda tudo. Eu sei, respondeu Olivia. E você tem todo o direito de se sentir traído também. Mas isso também lhe dá a oportunidade de curar, de encerrar este capítulo de uma vez por todas. Lewis respirou fundo, sentindo como uma nova camada de dor se somava às feridas que ele já carregava. Mas também sabia que Olivia tinha razão. Passará tempo demais culpando a pessoa errada. E embora sua relação com William tivesse começado a melhorar, ele sabia que essa verdade mudaria tudo entre eles. Preciso falar com William, disse Lewis, levantando-se com decisão. Ele merece saber a verdade. Não podemos continuar vivendo nas sombras do passado. William Davis estava em seu pequeno escritório em casa, revisando alguns documentos quando o telefone tocou. Ao ver o nome de Lewis na tela, sentiu uma mistura de apreensão e curiosidade. Eles haviam conversado no dia anterior, e embora as coisas parecessem estar melhorando entre eles, ainda havia muito a ser resolvido. Lewis, respondeu William, esperando que não fosse uma ligação que reabrisse velhas feridas.
William, preciso te ver. É importante, disse Lewis, seu tom sério, mas com uma nuance de urgência. William ficou em silêncio por um momento, depois assentiu, embora soubesse que Lewis não o veria. Está bem. Me diga quando e onde. Naquela tarde, os dois homens se encontraram em um parque tranquilo, longe do barulho da cidade. O ar estava fresco, com o aroma de terra úmida que preenchia o ambiente. Lewis sabia que o que estava prestes a dizer poderia desfazer qualquer progresso que tivessem feito, mas também sabia que a verdade precisava vir à tona. William, o que vou te dizer não será fácil de ouvir, começou Lewis, com um tom firme. Mas é algo que você precisa saber. William o olhou com atenção, sua expressão séria. Tenho investigado o que aconteceu naquela missão onde seu pai foi acusado de traição, continuou Lewis. E descobri que meu próprio pai fez parte da investigação que o condenou. Na verdade, ele foi quem liderou o processo que apontou seu pai como o principal suspeito, apesar de não haver provas suficientes. O rosto de William se contraiu, seus olhos escurecendo enquanto processava a informação. Um silêncio pesado caiu entre eles. Seu pai? Perguntou William, com incredulidade em sua voz. Está me dizendo que seu pai é o responsável pelo que aconteceu com o meu? Lewis assentiu lentamente. Não há desculpas para o que ele fez. Não sei por que ele fez isso, nem como justificou a si mesmo, mas essa é a verdade. E senti que você precisava saber. William apertou os punhos, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Todo o ódio que sentirá pelo mundo, pelo exército, e pela figura do traidor agora se direcionava a um homem que nem sequer estava presente para se defender. Mas, ao mesmo tempo, ele olhou para Lewis e viu a mesma carga emocional que ele próprio havia sentido por anos. Viu um homem enfrentando a verdade mais difícil de todas, a traição de seu próprio pai. Não sei o que dizer, murmurou William, desviando o olhar. Achei que estava pronto para deixar o passado para trás, mas isso muda tudo. Eu sei, respondeu Lewis suavemente. E não espero que você perdoe ou aceite isso de imediato. Só quero que saiba que eu também estou lidando com isso, e que estou aqui para o que você precisar. Os dois homens ficaram em silêncio, observando as folhas caindo das árvores ao redor, levadas pela brisa suave. Ainda havia muito a ser resolvido, mas sabiam que o primeiro passo havia sido dado. O céu estava coberto por nuvens escuras, como se o peso dos segredos revelados nos últimos dias também afetasse o clima. Lewis e William caminhavam em silêncio pelo parque, sem destino certo. As palavras que Lewis havia pronunciado ainda pairavam no ar, carregadas de uma verdade devastadora que abalara ambos profundamente. William sentia seu mundo desmoronar novamente. O homem que ele começava a ver como um possível aliado, até mesmo como alguém que compreendia sua dor, agora estava ligado à origem de todo o seu sofrimento. Era o pai de Lewis, o homem que havia selado o destino de Raymond Davis, condenando sua família a uma vida de raiva, ressentimento e amargura. A traição, a verdadeira traição, não era apenas a de Raymond, mas a de um sistema e de um homem que havia manipulado os fatos por razões que nenhum deles compreendia completamente. Então, todo esse tempo, tudo que eu acreditei, tudo que eu odiei, disse William, rompendo o silêncio com uma voz quebrada. Era mentira. Lewis olhou para ele, com uma mistura de dor e empatia. Ele entendia o peso daquelas palavras, porque ele também as sentia. Eu não sei por que ele fez isso, William, respondeu Lewis. Passei os últimos dias tentando encontrar uma razão, alguma pista nos arquivos, algo que me dissesse que talvez houvesse uma boa causa, mas eu não encontrei. A única coisa que sei é que meu pai tomou uma decisão que nos arrastou a todos para esse inferno. William parou, olhando à distância, tentando absorver tudo. Sua respiração estava pesada, e ele sentia a raiva fervendo dentro de si, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo o invadia. Uma tristeza infinita, o tipo de dor que surge ao compreender que toda uma vida foi construída sobre bases falsas. Como eu vivo com isso? Perguntou William, sua voz quebrada. Passei minha vida inteira odiando meu pai, acreditando que ele era culpado. E agora descubro que ele foi uma vítima. Como deixo de sentir o que senti todos esses anos? Lewis o observou, sabendo que não havia uma resposta fácil para essa pergunta. Mas ele sabia que precisava tentar oferecer algo,
uma pequena faísca de esperança em meio a tanta escuridão. Não se trata de esquecer, William. Não se trata de apagar a dor, porque isso não é possível. Mas trata-se de aceitar que o passado não pode ser mudado e decidir o que você fará com o futuro. Você não precisa seguir o mesmo caminho de ódio e ressentimento que te marcou por toda a vida. Você pode fazer algo diferente. William se deixou cair em um banco próximo, cobrindo o rosto com as mãos. O peso das emoções o dominava. Toda sua identidade havia sido formada em torno de uma narrativa que agora se desmoronava diante de seus olhos. Ele sentia que estava à beira de um abismo e não sabia se tinha forças para dar o próximo passo. Lewis se sentou ao seu lado, em silêncio, dando-lhe espaço. Ambos os homens compartilhavam uma dor profunda, uma que os havia marcado de maneiras diferentes, mas que agora os conectava. Depois de alguns minutos, William falou novamente, desta vez com uma voz mais serena, embora ainda carregada de tristeza. Quero perdoar, Lewis. Mas não sei se posso. Não sei se posso perdoar seu pai, nem a mim mesmo. Não te peço para perdoá-lo, disse Lewis, suavemente. Só peço que se dê a oportunidade de perdoar a si mesmo. Você carregou um peso que não era seu, e isso não é justo. Você não é definido pelos erros dos nossos pais. Você é mais do que isso. William ergueu os olhos para Lewis, com os olhos brilhando pelas lágrimas contidas. Ele não estava acostumado a ser visto com tanta compaixão, com tanta clareza. Durante toda a sua vida, ele estivera cercado de julgamentos e expectativas, mas nunca de compreensão. E naquele momento, pela primeira vez, ele se sentiu capaz de soltar um pouco daquele peso. E o que acontece conosco? Perguntou William, a dúvida em sua voz refletindo um medo profundo. Depois de tudo isso, como seguimos em frente? Lewis respirou fundo, consciente de que sua resposta definiria o futuro de ambos. Eu não sei o que vem depois, William, mas acredito que o que começamos aqui, o que enfrentamos juntos, nos deu uma oportunidade. Eu não posso mudar o que meu pai fez, e não posso apagar a dor que isso te causou. Mas posso escolher ser diferente. Posso escolher não deixar que o passado nos consuma a ambos. Um raio de sol rompeu as nuvens naquele instante, como se Deus desse um pequeno sinal de aprovação. William observou, e algo dentro dele relaxou. Era como se, depois de anos caminhando na escuridão, ele pudesse ver uma pequena luz no fim do caminho. Ele não sabia se estava pronto para perdoar completamente, mas estava disposto a tentar. E isso, naquele momento, era suficiente. Você tem razão, disse finalmente William, com um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazemos agora. E estou cansado de viver no passado. Lewis sorriu, assentindo. Ele sabia que não seria fácil, que ainda haveria dias sombrios e momentos de dúvida, mas ambos os homens haviam dado um passo que mudaria suas vidas para sempre. A verdade havia vindo à tona, e embora dolorosa, os havia libertado das correntes invisíveis que os mantinham presos por tanto tempo. O que achou dessa história? Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação similar. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos imensamente por ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.